Didática do autoconhecimento. Terceira parte. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. A corrente do som. A compreensão é algo imediato, direto, algo que vivenciamos intensamente, algo que vivenciamos muito profundamente e que inevitavelmente se torna a verdadeira mola íntima da ação consciente. Acima de tudo, acredito que é preciso mudar, é preciso sair desse estado em que nos encontramos, é urgente uma transformação total dentro de si. Sem dúvida, nenhuma mudança é processada sem um choque especial. Obviamente, as 7 notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si estão relacionadas a todos os eventos da vida. Do Ré Mi, na verdade, implica uma série de eventos. Mas observe que entre o mesmo Mi e Fá realmente há uma pausa. Assim, Fá, Sol, Lá, são as seguintes notas. Entre Lá e Si há outra pausa. Se alguém se propõe a realizar um programa na vida, inevitavelmente terá que começar com a nota Do, continuar com a Ré e chegar à nota Mi. Quando você chega nessa parte, você tem dificuldades, inconvenientes, é uma pausa entre a nota Mi e a nota Fá. Então a corrente do som tende a retornar ao ponto de partida original. Como consequência ou corolário, dificilmente é normal que o esforço inicial, o projeto que foi lançado, vire. Mas se você lançar um novo esforço para superar a pausa, é óbvio, quase normal, que o impulso que você iniciou permanecerá em linha reta e até subirá e o negócio terá sucesso. Continuando com tudo isso, vemos que as notas Fá, Sol, Lá vêm depois, mas entre Lá e Si há uma nova pausa. Se o impulso original não for reforçado, a corrente sonora retornará ao ponto de partida original e a empresa, projeto ou negócio fracassará. Então essa questão das 7 notas da escala musical é muito importante, essa questão da corrente sonora é formidável. Você tem que dar um choque no som entre as notas Mi e outro entre as notas Lá e Si. Você sempre precisa de um choque que lhe permita existir, para conseguir uma mudança, uma transformação. Uma criança nasce, vem ao mundo. O primeiro choque que ele percebe vem do ar que inala, que recebe. Quando o ar chega, quando o recebe pela primeira vez, a criança vive. Portanto, precisamos que esse choque meramente físico exista. Também é verdade que se, por exemplo, em vez de respirarmos oxigênio, nitrogênio, etc., respirarmos monóxido de carbono, o choque ocorreria, mas não seria recebido pelo corpo, o corpo não aceitaria esse choque. E isso viria à morte. Quanto à nossa tão apregoada civilização moderna, acontece que precisaria de um choque para não morrer, para não ser destruída. Esse choque só poderia ser através de outra civilização imensamente superior à nossa, só assim essa civilização não poderia morrer. Seria preciso inventar o tipo de choque para dar a essa civilização moribunda, mas não foi inventado o tipo de choque que permite que essa civilização se transforme e exista. Obviamente, esta civilização terá que morrer por falta desse choque, isso é claro. Seguindo em frente, teremos que contemplar o homem à luz do Gênesis, só então entenderemos que tipo de choques nos levariam à autorrealização íntima do ser. O que nos diz o Gênesis? Diz que, no princípio creio em Deus os céus e a terra, os ignorantes cultos supõem que se refira exclusivamente aos céus macrocósmicos e à terra meramente física, a terra em que vivemos. Não nego que também se refira a ela, entre outras coisas, mas especificamente se refere de maneira concreta ao microcosmo homem. Os céus são os estados de consciência dentro de nós mesmos, dentro do próprio homem. Quanto à terra, é o corpo físico do homem, a terra filosófica citada pelos alquimistas medievais, a terra filosofal. Assim é que no princípio Deus criou os céus, os estados superiores de consciência do homem, e a terra, o corpo físico. O Gênesis acrescenta, a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. O que está sendo referido aqui? Simplesmente o bípede tricéfalo ou tricêntrico erroneamente chamado de homem, o animal intelectual, que é a terra desordenada e vazia, cuja mente está na mais completa desordem. É um verdadeiro caos que só acredita no que os 5 sentidos lhe informam, que vive no mundo das paixões animalescas, que nada sabe do real, do esotérico, que é absolutamente ignorante, que nunca recebeu um raio de luz, etc. Ele é o homem comum, o homem do mercado,
o homem da praça pública, o homem vulgar da terra, do tipo sensual e rude. Essa é a vida humana média, a média de todos os milhões de seres humanos ou humanoides que vivem atualmente na Terra. Mas como sair desse estado? Imaginemos por um momento que subimos a uma torre para ver as multidões humanas. Como podemos tirá-los desse estado em que se encontram? Não há dúvida de que cada uma dessas pessoas que em geral compõem as multidões é uma terra vazia e desordenada, isso é óbvio. Como fazer? Um choque especial é necessário, só então pode haver uma mudança, só então esse choque é possível. O Gênesis diz que Deus criou a luz e disse, haja luz e a luz foi feita, e que separou a luz das trevas. A que escuridão o Gênesis se refere? Bem, para a escuridão que está dentro de si, dentro desta terra filosófica. Mas que tipo de escuridão é essa? Bem, essas trevas constituem os agregados psíquicos inumanos que personificam nossos defeitos psicológicos, raiva, ganância, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, glutonia, etc., etc., etc. Bem, mencionei apenas os 7 pecados capitais, estes são multiplicados por outros 7 e muitos outros, cada vez mais, são legiões. Vamos pensar sobre o que são os agregados psíquicos. Já Virgílio, o poeta de Mântua, disse, mesmo que tivéssemos 1000 línguas para falar e paladares de aço, não poderíamos enumerar cabalmente todos os nossos defeitos. Eles próprios constituem a escuridão que carregamos dentro de nós. Separar a luz das trevas, isso é muito difícil. Essa luz é a consciência superlativa do ser, deve ser arrancada das trevas, desta forma, extraída de cada agregado psíquico inumano. Na verdade, implica superesforços terríveis que devem ser feitos em si mesmo e dentro de si, aqui e agora. Tirar a luz da escuridão. Isso significa destruir todos aqueles receptáculos dentro dos quais a essência é colocada, desintegrando esses agregados, pulverizando-os, para que a luz essencial se liberte. Isso é o que significa separar a luz das trevas. E ele chamou a luz de dia, e as trevas da ignorância e do erro ele chamou de noite. Tem que saber entender, acho que os irmãos estão refletindo. Assim, para nos transformarmos em homens feitos à imagem e semelhança de Deus, precisamos de um choque, ou seja, o conhecimento esotérico oculto. Obviamente, para nos tornarmos homens vivos, precisamos de um terceiro choque especial. Sejamos específicos, para que o homem físico exista, precisamos de um choque físico, que é o ar que se respira no momento do nascimento. Para que exista o homem feito à imagem e semelhança de Deus, é necessário outro choque, que se define com aquelas palavras que dizem, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e separou a luz do escuridão. O ignorante precisa de um choque especial, precisa de alguém que lhe traga o conhecimento, precisa de alguém que lhe traga o ensinamento, precisa receber as luzes do esoterismo, isso produz nele um choque especial. Só aquele choque especial pode transformá-lo mais tarde, pode convertê-lo, digamos, no que se chama homem feito à imagem e semelhança de Deus no 6º dia. No 7º dia as coisas já mudam. Para se tornar um homem vivo, um homem do 7º dia, é necessário um último choque muito especial. Um homem do 6º dia é um homem feito à imagem e semelhança de Deus, mas não um homem vivo, é preciso um terceiro choque para se tornar um homem vivo. Se um homem do 6º dia, feito à imagem e semelhança do Eterno, quiser tornar-se um homem vivo, deve tornar-se ressuscitado. Ele não poderia ressuscitar sem um choque especial, ele precisa descer aos mundos infernais, à 9ª esfera, para desintegrar os demônios da lua negra. Já lhes expliquei muitas vezes que a lua psicológica tem 2 faces, a que se vê e a que não se vê. Assim como a lua visível tem 2 faces, a que se vê e a oculta, que está do outro lado, também devo dizer-vos que a lua psicológica dentro de nós mesmos tem 2 faces, a que se vê, aquela, ou seja, os defeitos que se veem a olho nu e o que não se vê, os esconde. Muitos santos que progrediram demais ficaram estagnados, acreditando que haviam acabado com o ego. Sim, eles destruíram muitos elementos inumanos da parte visível da lua psicológica, mas não desintegraram os elementos inumanos da face oculta da lua psicológica. Eles se absorviam no nirvana ou Mahaparinirvana, convencidos de que os elementos indesejáveis de sua psique haviam sido desintegrados, pulverizados. Mais tarde eles perceberam que ainda não haviam alcançado a meta, eles tinham muitos elementos indesejáveis deixados na parte oculta da lua psicológica.
Dentro de nós estão os 12 poderes, estão os 24 anciãos, estão os 4 elementos, etc. O ser de cada um de nós parece um exército de crianças inocentes, de infantes. Cada uma das partes do ser goza de autonomia, autoconsciência e autoindependência. Que precisamos aperfeiçoar cada uma das partes do ser, isso é verdade e toda a verdade. Mas isso só é possível eliminando os elementos subjetivos das percepções. Aperfeiçoar a parte superior do ser, isso é muito difícil. Quem consegue aperfeiçoar a parte superior de seu próprio ser recebe o grau de Ismes. Poucos alcançam essas alturas. Devemos agora começar a criar dentro de nós o homem feito à imagem e semelhança do Criador. Este homem não poderia vir a existir sem um choque especial. Este choque é o da gnose, é o da luz, que o tirará do estado caótico e o converterá em um homem autorrealizado. Mas se ficássemos não mais ali, iríamos errar. Precisamos criar, fazer emergir dentro de nós o vivente do sétimo dia. Para isso, também é necessário um choque especial que os ignorantes iluminados não entendem. Quando um iniciado, que é um homem feito à imagem e semelhança do Criador, tenta tornar-se um homem vivo, ele não é compreendido. Agora você explicará por que os 12 apóstolos são caluniados. Eles são caluniados pelos virtuosos, caluniados pelos sacerdotes do templo e caluniados pelos anciãos. Quem são os virtuosos? Quem são os sacerdotes do templo? Quem são os anciãos? Isso vale a pena explicar. Os escribas, os intelectuais, aqueles que se prendem a tantos códigos rançosos e podres, são os falsos virtuosos que condenam os iniciados. Quem realmente são os anciãos? Pois bem, pessoas muito experientes, muito sensatas, simplesmente nunca entendem os iniciados. Finalmente, quem são os sacerdotes? As pessoas de cada culto. De modo que os 12 santos, os 12 poderes, os 12 apóstolos costumam ser caluniados, mas marcham firmes para onde devem marchar. Então, meus queridos irmãos, vejam, esses choques que são recebidos são necessários para a transformação, são vitais. Voltando ao Gênesis, diremos que é uma obra que também não entendemos. A Bíblia começa com Gênesis e termina com Apocalipse. Quem entende Gênesis? Quem entende o Apocalipse? Ninguém. Há autores que assumem que todo o Gênesis se refere exclusivamente ao homem. Não exageremos na nota, ela também está relacionada ao universo. Quando alguém está criando dentro de si o homem feito à imagem e semelhança de Deus, obviamente está trabalhando com a mesma força com que Deus criou o mundo. É como uma pequena parcela do mundo dentro da qual uma criação deve ser feita. É assim que se chega a saber como Deus criou o mundo. Assim, o Gênesis é aplicável ao microcósmico, mas de forma simbólica, alegórica. Ninguém poderia entender o Gênesis se não fosse um alquimista. Os alquimistas sabem que é assim. Por exemplo, para criar o homem feito à imagem e semelhança de Deus, precisamos necessariamente de sal, enxofre e mercúrio, e isso acontece lá em cima no macrocosmo. Do espaço sem fim emerge o Arceus composto de sal, enxofre e mercúrio, e é deste Arceus que surge uma nova unidade cósmica, um novo sistema solar. Aqui embaixo temos que criar um Arceus dentro de nós com sal, enxofre e mercúrio para que desse Arceus brote, não uma nova unidade cósmica, mas um homem feito à imagem e semelhança do Criador.